Título: O primeiro sonho. Justamente no momento em que havia perspectivas de esclarecer um ponto obscuro da infância de Dora, através do material que se impunha à análise, ela me informou que algumas noites antes voltara a ter um sonho que já lhe ocorrera repetidas vezes, exatamente da mesma maneira. Um sonho periodicamente repetido, já por essa simples característica, estava fadado a despertar minha curiosidade. E de fato era justificável no interesse do tratamento considerar o entrelaçamento desse sonho na trama da análise. Resolvi, portanto, proceder a uma investigação particularmente cuidadosa. Eis o sonho tal como Dora o relatou, abre aspas. Uma casa estava em chamas. Papai estava ao lado da minha cama e me acordou. Vesti-me rapidamente. Mamãe ainda queria salvar sua caixa de joias, mas papai disse: Não quero que eu e meus 2 filhos nos queimemos por causa da sua caixa de joias. Descemos a escada às pressas e logo que me vi do lado de fora, acordei. Fecha aspas. Como se tratava de um sonho recorrente, naturalmente lhe perguntei quando o tivera pela primeira vez. Não sabia dizer, mas se recordava de ter tido sonho 3 noites sucessivas em L, abre parênteses, o lugar no lago onde ocorrera a cena com o Sr. K, fecha parênteses, e agora voltara a tê-lo algumas noites atrás, aqui em Viena. Naturalmente, a ligação assim estabelecida entre o sonho e os acontecimentos de L aumentou minhas expectativas a respeito de sua solução. Mas, primeiro, eu queria descobrir qual fora o motivo de sua recente repetição e, por conseguinte, pedi a Dora que, por alguns pequenos exemplos antes analisados, já estava instruída na interpretação dos sonhos, que decompusesse o sonho e me comunicasse o que lhe ocorria a propósito dele. Ocorre-me uma coisa, disse ela, mas não pode ter nenhuma relação com isso, porque é muito recente, ao passo que, sem dúvida, eu já tivera o sonho antes. Não tem importância, vá em frente, respondi. É justamente a última coisa que se adequa ao sonho. Está bem. Nesses últimos dias, papai teve uma discussão com mamãe, porque ela tranca a sala de jantar à noite. É que o quarto de meu irmão não tem entrada independente e só se pode chegar a ele pela sala de jantar. Papai não quer que meu irmão fique trancado assim à noite. Diz ele que isso não é bom. Pode acontecer alguma coisa durante a noite que torne necessário sair. E isso a fez pensar no risco de um incêndio? Sim. Bem, peço-lhe que preste muita atenção às suas próprias expressões. Talvez precisemos delas. Você disse que pode acontecer alguma coisa durante a noite que torne necessário sair.
Dora, porém, descobrir agora o vínculo entre entre a causa recente e a causa original do sonho, pois prosseguiu. Quando chegamos a Ellie naquela ocasião, papai e eu, ele manifestou abertamente sua angústia diante da possibilidade de um incêndio. Chegamos em meio a uma violenta tempestade e vimos que a casinha de madeira não tinha para-raios. Logo, a angústia era muito natural. Cabia-me agora estabelecer a relação entre os acontecimentos em Ellie e os sonhos do mesmo teor que ela tivera nessa época. Assim perguntei: você teve o sonho nas primeiras noites em Ellie ou nas últimas, antes de sua partida? Quer dizer, antes ou depois da conhecida cena do bosque, abre parênteses. De fato, eu sabia que a cena não ocorrera logo no primeiro dia e que depois disso ela ainda permanecera alguns dias em Ellie, sem deixar transparecer nenhum indício do incidente. Fecha parênteses. Sua primeira resposta foi não sei, mas, passados alguns momentos, acrescentou, mas creio que foi depois. Portanto, agora eu sabia que o sonho fora uma reação àquela experiência. Mas, por que se repetira ali 3 vezes? Continuei perguntando. Quanto tempo você ainda ficou em Ellie depois da cena? Mais 4 dias, e no 5º fui embora com papai. Agora tenho certeza de que o sonho foi o efeito imediato de sua experiência com o Sr. K. Foi em Ellie que você teve o sonho pela primeira vez e não antes. Você introduziu essa incerteza na lembrança apenas para obliterar em si mesma a ligação. Mas, para mim, os números ainda não se ajustam muito. Se você ainda ficou em Ellie mais 4 noites, poderia ter tido sonho mais 4 vezes. Será que foi isso? Ela não contradisse mais minha afirmação, porém, ao invés de responder a minha pergunta, prosseguiu. Na tarde seguinte ao nosso passeio pelo lago, do qual o Sr. K e eu voltávamos ao meio-dia, eu tinha-me recostado no sofá do quarto, como de costume, para dormir um pouco. De repente, acordei e vi o Sr. K parado em frente a mim. Quer dizer, tal como você viu seu pai no sonho ao lado de sua cama? Foi. Mandei que ele explicasse o que estava procurando ali. Como resposta, ele disse que não ia deixar de entrar no seu próprio quarto quando quisesse. Além disso, queria apanhar alguma coisa. Com isso, fiquei prevenida. Perguntei à senhora K se não havia uma chave do quarto e na manhã seguinte, no segundo dia, tranquei-me enquanto fazia minha toalete. À tarde, quando quis me trancar para deitar de novo no sofá, a chave tinha sumido. Estou convencida de que o Sr. K a havia retirado. Aí está, portanto, o tema de trancar ou não o quarto
que surgiu na primeira associação ao sonho e que, casualmente, também desempenhou um papel na causa recente do sonho. Pertenceria também a esse contexto a frase, abre aspas, vestia-me rapidamente, fecha aspas. Foi então que resolvi não ficar mais na casa dos K, na ausência do papai. Nas manhãs seguintes, eu não podia deixar de temer que o Sr. K me surpreendesse enquanto fazia minha toilette, e por isso sempre me vestia muito rapidamente. É que papai ficava no hotel e a senhora K sempre saía cedo para fazer alguma excursão com ele, mas o Sr. K não voltou a me importunar. Compreendo. Na tarde do segundo dia, você formou o propósito de escapar dessas perseguições. Então, na segunda, terceira e quarta noites, depois da cena no bosque, teve tempo de repetir esse propósito enquanto dormia. Abre parênteses. Já na segunda tarde, travessão. Antes do sonho, portanto, travessão. Você sabia que na manhã seguinte, a terceira, não teria a chave para se trancar enquanto se vestia e pôde então formar o propósito de se vestir o mais depressa possível, fecha parênteses. Mas seu sonho se repetia todas as noites justamente por corresponder a um propósito. O propósito persiste até ser realizado. Você como que disse a si mesma, abre aspas, não terei tranquilidade, não poderei ter um sono tranquilo enquanto não estiver fora desta casa. É o inverso disso que você diz no sonho, abre aspas, logo que me vi do lado de fora, acordei, fecha aspas. Interrompo aqui o relato da análise para comparar esse pequeno fragmento de interpretação dos sonhos com minhas teses gerais sobre o mecanismo da formação dos sonhos. Em meu livro A Interpretação dos Sonhos, 1900, afirmei que todo sonho é um desejo que se representa como realizado, que a representação é encobridora quando se trata de um desejo recalcado que pertence ao inconsciente e que, salvo no caso dos sonhos das crianças, só o desejo inconsciente ou um desejo que chega até o inconsciente possui a força para formar um sonho. Creio que minha teoria conseguiria com mais certeza obter aceitação geral se eu me tivesse contentado com a afirmação de que todo sonho tem um sentido possível de ser descoberto mediante um certo processo de interpretação. Uma vez completa a interpretação, poder-se-ia substituir o sonho por pensamentos que se enquadrariam na vida anímica de vigília, num ponto facilmente reconhecível. E teria então podido prosseguir dizendo que esse sentido do sonho é tão diversificado quanto os processos de pensamento da vigília.
Numa ocasião, se trataria de um desejo realizado, noutra de um temor realizado, noutra ainda de uma reflexão prosseguida durante o sono, ou de um propósito, abre parênteses, como no sonho de Dora, fecha parênteses, de um fragmento de produção mental durante o sono, etc. Essa exposição, sem dúvida, teria sido atraente por sua simplicidade e poderia ter se apoiado num grande número de exemplos bem interpretados, como no caso do sonho aqui analisado. Em vez disso, formulei uma tese geral que restringe o sentido dos sonhos a uma única forma de pensamento, travessão, a representação de desejos, travessão, e assim provoquei a inclinação universal à discordância. Devo dizer, porém, que não me achei no direito ou no dever de simplificar um processo psicológico para torná-lo mais agradável aos leitores, quando minha investigação mostrava nele uma complicação cuja solução, para ser homogênea, teria primeiro de ser encontrada em outro lugar. Por isso, tem para mim um valor especial demonstrar que as aparentes exceções, como esse sonho de Dora, que a princípio se afigurou como a continuação de um propósito diurno durante o sono, não fazem senão corroborar novamente a regra contestada. Certamente temos ainda uma grande parte do sonho por interpretar. Minhas perguntas prosseguiram. Como é isso da caixa de joias que sua mãe queria salvar? Mamãe gosta muito de joias e ganhou várias do papai. E você? Eu também gostava muito de joias antes. Desde a doença não tenho usado nenhuma. Um dia, faz uns 4 anos, abre parênteses, 1 ano antes do sonho, fecha parênteses, houve uma grande discussão entre papai e mamãe por causa de uma joia. Mamãe queria para ela algo especial, umas gotas de pérolas, abre colchetes, Tropfen von Perlen, fecha colchetes, para usar como pingentes nas orelhas, mas papai não gostava disso e em vez das gotas trouxe-lhe uma pulseira. Ela ficou furiosa e disse que, já que ele tinha gasto tanto dinheiro num presente de que ela não gostava, melhor seria que o desse a outra pessoa. E você terá pensado que o aceitaria com prazer? Não sei, não tenho a menor ideia de como mamãe entra no sonho. Ela não estava conosco em L nessa época. Depois lhe explicarei isso. Não lhe ocorre nada mais sobre a caixa de joias? Entre colchetes, Schmuckkästchen. Até agora você só falou sobre as joias, Schmuck, e nada sobre a caixinha, Kästchen. Sim, o Sr. K me presenteara pouco tempo antes com uma caixinha de joias dispendiosa. Então seria muito apropriado retribuir o presente. Talvez você não saiba que caixa de joias é uma expressão muito apreciada para a mesma coisa a que você aludiu. Não faz muito tempo que a bolsinha que estava usando, os genitais,
femininos. Sabia que o Senhor ia dizer isso. Ou seja, você sabia disso, reticências. Agora o sentido do sonho está ficando ainda mais claro. Você disse a si mesma: esse homem está me perseguindo, quer forçar a entrada em meu quarto. Minha caixa de joias está em perigo, e se acontecer alguma desgraça, a culpa é do papai. Foi por isso que escolheu no sonho uma situação que expressa o oposto, um perigo de que seu pai a salva. Nessa parte do sonho, em geral, tudo está transformado em seu oposto. Você logo saberá por quê. O mistério certamente reside em sua mãe. Como é que a mamãe entra no sonho? Ela é, como você sabe, sua rival anterior nos favores de seu pai. No episódio da pulseira, você teria aceito de bom grado o que sua mãe rejeitou. Agora, vamos substituir aceitar por dar e rejeitar por recusar. Isso quer dizer, então, que você estaria disposta a dar a seu pai o que sua mãe lhe recusava e a coisa que se trata teria a ver com uma joia. Pois bem, lembre-se agora da caixa de joias que o Sr. K lhe deu. Você tem aí o ponto de partida para uma sequência paralela de pensamentos, na qual seu pai deve ser substituído pelo Sr. K, tal como aconteceu na situação de ele estar em frente à sua cama. Ele lhe deu uma caixa de joias e, portanto, você tem de presenteá-lo com sua caixa de joias. Por isso falei há pouco em retribuição do presente. Nessa sequência de pensamentos, sua mãe deve ser substituída pela senhora K, que estava presente, ela sim, naquela ocasião. Logo, você está disposta a dar ao Sr. K o que a mulher dele lhe recusa. Aí está o pensamento que você teve de recalcar com tanto esforço e que tornou necessária a transformação de todos os elementos em seu oposto. O sonho torna a corroborar o que eu já lhe tinha dito antes de você sonhá-lo, que você está evocando seu antigo amor por seu pai para se proteger de seu amor pelo Sr. K. Mas o que mostra todos esses esforços, não só que você temeu o Sr. K, mas que temeu ainda mais a si mesma, temeu ceder à tentação dele. Confirmam também, portanto, quão intenso era seu amor por ele.